Seja muito bem-vinda ao Cristã Sem Migué. Aqui você vai encontrar o que há de melhor na literatura cristã, com temas que tocam o coração e transformam vidas. No episódio de hoje, vamos falar sobre os perigos de dormir com a ofensa, baseado no livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, Aprendendo a Irar-se Sem Pecar, de Lisa Bever. Por que será que guardar a raiva é tão danoso? E o que a Bíblia nos ensina sobre lidar com isso? Teremos histórias reais e inspirações práticas para quem quer se libertar da amargura e seguir pelo caminho da paz. E olha só, se você quiser adquirir algum dos livros mencionados, dá uma olhadinha no link na descrição ou no primeiro comentário. Então, pegue seu café, relaxe e vamos juntas nessa jornada de cura e fortalecimento espiritual. Bora lá! Você já parou pra pensar que às vezes a gente dorme com o inimigo? E não tô falando de um problema conjugal, não. Tô falando da ofensa, da raiva, do ressentimento que a gente deixa instalar no coração. É como se a gente abrisse a porta pra um veneno, sabe? Que vai corroendo a alma aos pouquinhos. Nossa, e o pior é que muitas vezes a gente nem percebe o estrago que essa raiva tá fazendo, né? Exatamente, por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema aqui no Cristão Sem Migué. A gente separou alguns livros que trazem reflexões bem interessantes sobre os perigos de guardar rancor e como a raiva pode de verdade se infiltrar na nossa vida, impactando a saúde, os relacionamentos e até a nossa fé. A gente vai passear por 31 coisas que toda mulher deve saber. A batalha de toda mulher. Igrejas que calam mulheres. E esses livros trazem histórias incríveis de mulheres que sofreram as consequências da raiva. E também mostram caminhos pra gente se libertar desse veneno. Tem uma história em particular que me marcou muito. De uma mulher que quase perdeu tudo por causa do rancor, família, amigos, até o chamado de Deus para a vida dela. É de arrepiar. Pois é, e a gente quer muito ouvir você também. O que te faz pensar sobre esse tema? Compartilhe as suas experiências, dúvidas, o que te chama a atenção durante a nossa conversa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não lê a sua história na próxima parte do nosso mergulho. Seria incrível ouvir as histórias de vocês e aprendermos juntas, né? Afinal, Cristão Sem Migué é sobre isso. Trocar experiências reais e fortalecer a nossa fé. Então vamos entendendo melhor esse inimigo que a gente está falando, a ofensa, a raiva guardada. O que significa na prática dormir com ofensa? Olha, dormir com ofensa vai além de sentir raiva de vez em quando, sabe? É deixar esse sentimento criar raiz, dominar os nossos pensamentos e ações. É como se a gente alimentasse essa raiva diariamente, dando espaço para ela crescer dentro da gente. E essa ideia de alimentar a raiva me fez lembrar de um trecho de A Batalha de Toda Mulher, que achei bem interessante. A autora compara a raiva a uma semente. E a gente rega essa semente com pensamentos negativos, com a falta de perdão, ela cresce e se transforma em uma árvore enorme que pode acabar sufocando a nossa vida. Faz muito sentido essa comparação. E a Bíblia também já alertava sobre esse perigo há muito tempo. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus fala sobre o adultério no coração. Ele não está falando só de desejos físicos, mas também da raiva, da cobiça que a gente alimenta dentro da gente. É como se a gente já estivesse pecando só de pensar nisso. É forte isso, né? A gente tende a pensar que o pecado se manifesta apenas em ações, mas na verdade ele começa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E no caso da raiva, ela não fica só na nossa mente. Ela se manifesta do dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Com certeza. A gente fica mais amarga, fala coisas duras, perde a paciência fácil, parece que tudo e todos nos irritam. E aí a gente acaba afastando as pessoas que a gente ama, criando um ciclo vicioso de dor e sofrimento. Em 31 coisas que toda mulher deve saber, a autora descreve esse processo de forma bem clara. Ela usa a imagem de um copo com água suja. A raiva é como essa água suja. Se a gente continua enchendo o copo com mais água suja, ele transborda e suja tudo ao redor. E essa sujeira pode contaminar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa saúde física e mental. E o mais triste é que muitas vezes a gente nem percebe que tá fazendo isso, né? A gente se acostuma com a raiva, com a amargura e acha que é normal se sentir assim, mas não é. E igrejas que calam mulheres traz uma reflexão bem importante sobre a necessidade de falarmos sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas. Muitas vezes a gente se cala por medo, por vergonha e acaba guardando tudo dentro da gente. E essa repressão só faz com que a raiva cresça ainda mais. Verdade. É preciso ter coragem para reconhecer que a raiva está presente e buscar ajuda. E essa ajuda pode vir de Deus através da oração, da leitura da Bíblia, mas também pode vir de outras pessoas, amigos, familiares, líderes espirituais, profissionais da saúde. Não precisamos enfrentar essa batalha sozinhas. E quando a gente fala em buscar ajuda, 31 coisas que toda mulher deve saber, destaca a importância da gente encontrar um espaço seguro, sabe? Para compartilhar as nossas dores, para a gente se sentir acolhida e compreendida. A autora enfatiza o poder da comunidade de ter pessoas de confiança com quem a gente possa conversar abertamente sobre o que a gente está sentindo. É verdade. E essa ideia de comunidade me faz pensar em como a igreja pode ser um lugar de cura e restauração. Mas, ao mesmo tempo, igrejas que calam mulheres nos lembra que, infelizmente, nem sempre é assim, né? Muitas vezes as mulheres se sentem silenciadas, como se não pudessem expressar suas emoções, as suas lutas. E essa falta de espaço para o diálogo pode agravar o problema da raiva e do ressentimento. Com certeza. É
É fundamental que a igreja seja um ambiente acolhedor, onde as mulheres se sintam à vontade para compartilhar suas experiências e buscar apoio. E isso exige uma mudança de postura tanto da liderança quanto dos membros da comunidade. A gente precisa criar uma cultura de empatia, de escuta atenta, de cuidado mútuo. E essa cultura de cuidado precisa se estender para além dos muros da igreja, né? A gente precisa levar essa mensagem de amor e compaixão para todos os nossos relacionamentos. Família, amigos, colegas de trabalho. Afinal, a raiva não afeta só a nossa vida espiritual, ela impacta todas as áreas da nossa vida. Sem dúvida. Em A Batalha de Toda Mulher, a autora nos convida a fazer um exercício bem interessante. Observar como a raiva se manifesta no nosso corpo. Quais são as sensações físicas que a gente experimenta quando a gente está com raiva? Dor de cabeça, tensão muscular, taquicardia. Que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E qual que é o objetivo desse exercício? O objetivo é a gente se tornar mais consciente dos sinais que o nosso corpo dá pra gente. Muitas vezes a gente ignora esses sinais. E a raiva vai se acumulando até que explode de uma forma negativa. Mas se a gente aprender a identificar esses sinais logo no início, a gente pode interromper esse ciclo e lidar com a raiva de uma forma mais saudável. Entendi. É como se a gente estivesse treinando o nosso corpo e a nossa mente para reconhecerem a raiva e responderem a ela de uma forma mais equilibrada, né? Exatamente. E esse treinamento envolve técnicas de respiração, relaxamento e meditação. Esses recursos ajudam a gente a acalmar a mente, a reduzir a ansiedade e encontrar paz interior. E 31 coisas que toda mulher deve saber traz dicas bem práticas de como colocar essas técnicas em prática no dia a dia. A gente precisa se equipar com as ferramentas certas para enfrentar essa batalha contra a raiva, né? E Igrejas que Calam Mulheres nos lembra que essa batalha não é só individual, é coletiva. A gente precisa se unir, apoiar as outras, compartilhar as nossas experiências e buscar soluções juntas. Concordo plenamente. E uma das formas de fortalecer essa união é criando espaços de diálogo, onde as mulheres podem compartilhar suas histórias, suas dores e suas vitórias. Esses espaços podem ser grupos de apoio, encontros informais, rodas de conversa. O importante é ter um lugar seguro para se expressar sem medo de julgamentos. E que tal a gente começar a criar esse espaço aqui no Cristão Sem Migué? Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai abrir o microfone para algumas mulheres compartilharem as suas experiências de como vencer a batalha contra a raiva e encontrar uma verdadeira liberdade em Cristo. Que ideia maravilhosa! Tenho certeza que vai ser um momento muito especial de aprendizado e inspiração para todas nós. Se esse tema está falando ao seu coração e você quer se aprofundar ainda mais, dá uma conferida nos livros que mencionamos aqui. Eles estão disponíveis no link na descrição ou no primeiro comentário. É só clicar e garantir o seu. Chegamos então à parte final do nosso mergulho aqui no Cristão Sem Migué. E como prometido, vamos abrir espaço para vozes inspiradoras. E vamos mostrar que a vitória sobre a raiva é possível. Que a gente pode sim se libertar da ofensa e viver em paz. E para nos guiar nessa conversa, a gente recebe hoje a Ana, a Maria e a Joana. Mulheres que enfrentaram uma batalha contra a raiva em diferentes contextos e têm histórias poderosas para compartilhar. Sejam muito bem-vindas. Ana, você carregou por muitos anos a mágoa de uma traição. Como essa experiência impactou a sua vida e qual foi o ponto de virada que te levou a buscar a cura? Olha, a traição me paralisou, sabe? Foi como se eu tivesse perdido o chão. A raiva me consumia, roubando a minha alegria e a minha paz. Me isolei e afastei as pessoas que me amavam e me afundei num poço de amargura. Mas em meio à dor, Deus me encontrou. Através da oração, da leitura da Bíblia e do apoio da minha comunidade de fé, comecei a entender que a única saída era perdoar. Não foi fácil, mas a cada passo que eu dava em direção ao perdão, eu sentia meu coração se libertando daquele peso. Que linda sua história, Ana. E ela ilustra bem o que a gente aprende em Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Perdoar não significa negar a dor, mas escolher se libertar do fardo da ofensa. É um ato de coragem e de amor próprio. Em Mulher do Reino, a gente aprende que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. E nossa maior arma é a oração à fé e a submissão à vontade de Deus. E para finalizar, Joana, você enfrentou momentos de muita dor e sofrimento na família. Como você encontrou forças para perdoar e seguir em frente? A minha família passou por uma grande crise. E eu me vi no meio de um campo minado, sabe? De mágoas e ressentimentos. Eu carregava a dor de palavras ditas e de atitudes que me feriram profundamente. Mas um dia eu me dei conta de que a falta de perdão estava me aprisionando ao passado, impedindo de viver o presente e construir um futuro melhor. Então eu decidi iniciar um processo de cura e libertação. Busquei ajuda terapêutica, me aproximei de Deus através da oração e da leitura da Bíblia e comecei a praticar o perdão. Foi um caminho longo, mas a cada passo que eu dava eu sentia meu coração se tornando mais leve. A sua história nos ensina, Joana, que o perdão não é um evento, mas um processo. E que mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode nos dar forças para perdoar e restaurar os nossos relacionamentos. Em Mulher Única, a gente aprende que a verdadeira liberdade vem de Cristo. E que
Ele nos capacita a amar e perdoar incondicionalmente. Que privilégio ouvir as histórias de vocês. Ana Maria Joana, muito obrigada por compartilharem as suas experiências e por nos inspirarem com a sua fé e coragem. Vocês são exemplos vivos de que a vitória sobre a raiva é possível e de que a graça de Deus é suficiente para nos libertar de qualquer prisão. E para você que nos acompanhou nesse mergulho, fica o convite para refletir. Qual passo você vai dar hoje para se libertar da ofensa e viver em liberdade? Lembre-se, você não está sozinha, Deus está com você nessa jornada e Ele te dará forças para vencer essa batalha. Compartilhe nos comentários a sua decisão, as suas experiências, as suas dúvidas. Vamos construir juntas uma comunidade de mulheres livres, cheias da graça e do amor de Deus. Até a próxima e fique na paz do Senhor.